Irmão e irmã, iniciamos hoje com a solenidade de Santa Maria, a Mãe de Deus, mais um novo ano. E por ser início, a primeira coisa que vem ao nosso pensamento é que nós precisamos de uma bênção. Todo início, a gente quer que seja abençoado por Deus, para que a gente dê conta de chegar ao fim. E assim, a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27, nos dá essa bênção. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoei. Então, quando o povo de Deus começou a crescer sobre a terra, houve essa necessidade de fazer uma fórmula de bênção para que o povo mantivesse até na bênção a sua unidade de filhos de Deus, para que ninguém se esquecesse que eles eram irmãos e tinham um único Pai. Então essa bênção, ela era ensinada aos pais, e depois os pais, quando ficavam velhinhos, ensinavam aos filhos, e sempre que alguém pedisse a bênção, era essa fórmula que era usada. E é justamente a primeira leitura de hoje, no primeiro dia do ano, porque é o que a igreja quer para todos os seus fiéis, para todos os filhos. A segunda leitura fala dessa filiação que nós recebemos em Jesus Cristo, que veio até nós pela Virgem Maria, tirada do livro de Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, no tempo de Jesus, existia a ideia da dívida. A pessoa, quando contraía uma dívida, ela estava então devendo e ela precisava pagar pela dívida que tinha. E o pagamento, ele era realizado ou com a prisão da pessoa, ela ia ficar presa até que a dívida fosse paga, ou a pessoa ia se tornar escrava do outro que ela estava devendo. Ela ia pagar com o seu serviço, ia trabalhar para aquela pessoa sem muitos direitos até que toda a dívida fosse paga, a não ser que alguém da família, alguém que tivesse condições, fosse lá e resgatasse aquela pessoa daquela situação de humilhação e pagasse a dívida por ela. Então agora aquela pessoa foi resgatada, ela estava devendo agora aquela pessoa, e foi isso que Deus fez. Nós éramos todos escravos do pecado, e agora, quando Deus envia o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, nascido de uma virgem, ele nos resgata com a presença do próprio Filho e depois com o sangue do próprio Filho dessa situação. E ao nos resgatar, nós agora pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele, nós somos herdeiros de tudo que Ele tinha para o Filho. Ele tinha para o Filho o céu, a vida, e agora somos nós os herdeiros deste céu, os herdeiros desta graça. Então é por isso que a igreja quer para todo fiel, no início desse ano, uma bênção, que o ano seja abençoado. E para ser abençoado, este ano, nós encontramos no Evangelho de hoje, na atitude de Maria, aquela que ouviu a palavra de Deus, aquela que disse sim, aquela que se colocou a serviço, aquela que guardava todas as coisas no coração. Então, quanta coisa nós temos para fazer nesse ano de 2024. É ouvir a palavra de Deus, dizer sempre sim para Ele, estar disponível para o trabalho de Deus, e escutar e meditar no coração o significado das coisas. É muito bonita essa parte da leitura de hoje, quando o Evangelho diz para nós
que naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que eles tinham dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos, meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Então, são essas atitudes encontradas no Evangelho de hoje que a gente deve buscar encontrar em nossos dias, neste novo ano que se inicia. Né? Primeiro, então, essa entrega de Maria, essa escuta de Maria, essa capacidade de meditar para encontrar os sentidos e os significados de Maria. Também o sim de José, né? O silêncio de José ali, fazendo aquilo que Deus mandou no seu silêncio. E bonito demais também a euforia e a pressa dos pastores. Né? Os pastores foram às pressas a Belém e depois eles voltaram às pressas, se tornaram agora anunciadores depois que encontraram com a Sagrada Família. Então é isso que nós queremos neste ano de 2024. Que seja um ano de muitas bênçãos, e a bênção ela vai se dar a partir dessas atitudes que nós encontramos no Evangelho de hoje. Que Santa Maria, aquela que é a mãe de Deus, né? Jesus é Deus, é o Emmanuel, Deus conosco, ela é mãe de Jesus, é mãe de Deus. E por esse fato que ela interceda por nós, para que os nossos anos, os nossos dias, neste ano de 2024, sejam abençoados. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pelos merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Ano Novo!